goodnight. Like she had some kind of a sense. I think she had a sense many times that he wasn't okay, you know? She would tell me that sometimes she would find him in his bathroom looking kind of out of it or holding on to. It was only her and her dad. So I think she got a lot of intimate time up there with him. No one else was up there. E se o homem que mudou a música para sempre tivesse um segredo guardado na própria casa que deixou para trás, um que até sua própria família guardou por 4 décadas? Hoje, esse mistério está finalmente sendo desvendado. Conheça Riley Kira, neta de Elvis Presley, que está saindo das sombras para revelar as histórias mais íntimas e inéditas sobre o rei. Por mais de 40 anos, o andar de cima de Graceland, sim, a mansão que tem sido um santuário para os fãs, foi uma cápsula do tempo lacrada e intocada, sem fotos, sem passeios, sem exceções. Riley está agora quebrando esse silêncio, e o que ela está compartilhando é nada menos que surpreendente. De cômodos escondidos que ninguém nunca viu, a cartas lacradas que sussurram os pensamentos privados de Elvis, a gravações secretas que poderiam mudar a forma como ouvimos sua música, Riley Kira está virando a página de um capítulo que esteve trancado por gerações. Agora, pela primeira vez na memória do rei, uma nova voz se apresenta para compartilhar o que permaneceu oculto, Riley Kira, sua neta, e a custodiante daquele eco ainda presente. Graceland, como é comumente conhecida, começou não como um palco para o estrelado, mas como uma modesta casa de estilo neocolonial erguida em 1939 por um magnata da impressão local. A casa ficava em terrenos tranquilos, cercada por campos, suas colunas brancas e janelas arqueadas, conferindo-lhe uma graça digna, mas despretensiosa. Quando um inquieto Elvis Presley, de 22 anos, comprou a propriedade em 1957 por um modesto pagamento inicial de $12.500, ele buscava mais do que uma casa. Ele ansiava por um refúgio do brilho implacável da fama. O silêncio, a privacidade, a arquitetura despretensiosa, tudo isso o atraiu. Mas logo se tornaria uma tela na qual ele pintaria sua própria identidade, um testamento vivo de seu espírito inquieto e criativo. Nos 20 anos seguintes, a casa transformou-se de um simples refúgio em uma extensão vibrante do homem que ali vivia. A sala da selva, com seu carpete felpudo verde que alcançava o teto e seus móveis de madeira entalhada, surgiu como um santuário onde Elvis podia se refugiar em um silêncio semelhante ao de uma floresta tropical, onde gravou algumas de suas últimas faixas, incluindo a assombrosa Moody Blue. Um jardim de meditação, plantado em 1964 atrás da casa, mais tarde se tornaria o local de descanso do rei, seus pais, sua avó e sua filha Lisa Marie Presley. Os fãs agora percorrem as pedras tranquilas daquele jardim, deixando flores, bilhetes e símbolos de reverência em um momento de reflexão silenciosa. Desde a abertura de suas portas ao público em 1982, a propriedade já recebeu mais de 20 milhões de visitantes, tornando-se a segunda casa mais visitada nos Estados Unidos depois da Casa Branca. Turistas, peregrinos e fãs de todas as idades caminham pelos cômodos que exibem os prêmios de Elvis, macacões, carros antigos e inúmeros artefatos de sua vida. No entanto, por trás de todas as exposições, uma parte permanece fechada, o andar de cima. O segundo andar, com seus cômodos preservados exatamente como estavam no dia da morte de Elvis em 1977, foi trancado, intocado, uma cápsula do tempo que resistiu ao apelo da história. A conexão de Riley com este mundo trancado é tanto familiar quanto íntima. Crescendo como filha de Lisa Marie e neta de Elvis, ela passou inúmeras horas na propriedade ouvindo histórias sussurradas de uma geração para a próxima. Nas tardes tranquilas, enquanto os turistas passeavam abaixo, Riley se esguiava, com seus primos, pelas pesadas portas, espiando um mundo que se congelara no tempo. Ela se lembra do sentimento de admiração e reverência que sentiu ao ficar em um cômodo onde Elvis havia lido, escrito e lamentado. O silêncio não era apenas respeitoso, mas quase palpável.
uma memória viva do homem que outrora preencheu esses cômodos com música e risadas. O escritório, talvez o mais íntimo dos cômodos escondidos, era um espaço pequeno e escuro forrado com prateleiras de madeira escura. Ali jaziam livros sobre numerologia, teologia cristã e misticismo oriental, tópicos que, segundo a tradição familiar, fascinavam Elvis. Nas margens de alguns volumes, Riley notou anotações manuscritas, fragmentos semelhantes a orações, letras de músicas inacabadas e pensamentos dispersos que pareciam espelhar a jornada turbulenta de um superstar. Uma página, ela lembra, simplesmente repetia a palavra livre repetidamente, um mantra assombroso que talvez refletisse o anseio interior de um homem que sentia o peso da fama. Ao lado do escritório, o quarto onde Elvis dormia permanece intocado, seus lençóis de seda ainda jogados sobre a cama, o relógio acima da cama parado na hora em que os paramédicos chegaram. Riley fala da quietude que permeia o cômodo, do leve perfume de sua colônia que paira no ar, da sensação de que a presença de Elvis paira logo além do alcance da visão. Num dos criados mudos, uma Bíblia com anotações manuscritas fica ao lado de uma pilha de frascos de analgésicos, alguns ainda cheios. Escondida debaixo da cama, uma caixa de sapatos marcada como "não abrir" continha cartas. Uma endereçada a Lisa Marie, outra simplesmente dizendo "para quem encontrar isto depois que eu me for". Esses itens são profundamente pessoais, e Riley reconhece que compartilhá-los violaria a intimidade que a família preservou por décadas. O banheiro adjacente, o local onde Elvis faleceu, permanece como estava, um testemunho do momento de seu último suspiro. Riley, honrando a santidade do espaço, opta por não descrever o cômodo em detalhes. Ela afirma, no entanto, que nunca foi alterado, que toalhas e acessórios permanecem intocados, uma memória física de um homem que outrora preencheu o cômodo com risadas e canções. Há muito tempo, circulam rumores de que o segundo andar foi lacrado para esconder uma cena de morte encenada ou um sócia que Elvis havia escapado para a América do Sul. Riley, em sua narrativa calma e firme, desmente essas especulações. Ela enfatiza que a ordem para trancar o andar de cima veio de Vernon Presley, pai de Elvis, que não queria que nada fosse um golpe publicitário. Em vez disso, foi uma decisão familiar, um santuário particular mantido pelo próprio Vernon, um espaço que ele manteve lacrado não pela fama, mas para manter viva a memória de seu filho para aqueles que pudessem apreciar a profundidade de sua jornada. O que Riley compartilha, mesmo por meio de breves menções de cômodos e artefatos, é uma revelação da humanidade de seu avô, um lado do rei que nem sempre foi visto através da lente de sua imagem pública. Para Riley, os cômodos trancados não são um cofre de segredos, mas um lugar de onde o rei nunca realmente partiu. Cada livro, cada lençol de seda, cada leve cheiro, tudo serve como um arquivo vivo, um lembrete gentil de que algumas memórias devem ser guardadas com respeito. E assim, com o mundo finalmente tendo um vislumbre por trás de uma porta que permaneceu fechada por 40 anos, a narrativa de Graceland se expande para além de suas exibições públicas. Torna-se uma história de reverência, de devoção familiar e do delicado equilíbrio entre a memória e a privacidade. A voz de Riley ecoa nos corredores da propriedade. Um novo capítulo que honra o passado, enquanto protege a santidade das memórias que definem o verdadeiro legado de um rei. O andar de cima permanece um santuário tranquilo, um lugar onde Elvis se refugiava para encontrar solitude. Em um pequeno e discreto canto no final do corredor, Riley descobriu um cômodo que parecia um jardim secreto. Iluminação baixa, almofadas espalhadas pelo chão e uma velha máquina de som zumbindo suavemente criam uma atmosfera de quietude. É o que Riley chama de quarto silencioso, um espaço de meditação que ele próprio projetou para oração, reflexão e fuga. Nenhuma fotografia o registra, nenhuma conta de fã o menciona, e até que Riley falasse dele, ninguém sabia que existia. Naquele cômodo, Elvis buscou a paz que lhe escapava em um mundo que nunca parava para ele. Riley explica por que decidiu trazer esta parte oculta da propriedade à luz agora.
Por anos, o andar de cima permaneceu em silêncio por necessidade. Lisa Marie, sua mãe, guardava aquela porção da casa com ternura feroz. Era doloroso demais, sagrado demais, não resolvido demais. Após o falecimento de Lisa Marie, Riley se viu não apenas como proprietária de Graceland, mas também como a voz de um legado familiar. Ela sentiu que era o momento certo para compartilhar as partes da história que nunca haviam sido contadas, não para espetáculo, mas para compreensão. O andar de cima permanecerá fechado ao público, mas as histórias que se desenrolam ali podem oferecer aos fãs uma conexão emocional mais profunda com Elvis, sem comprometer a privacidade. Mesmo assim, alguns fãs continuam a se perguntar: Elvis ainda está vivo? A teoria persistente de que ele forjou sua morte e escapou por um túnel sob Graceland adquiriu status quase mítico. Rumores de uma passagem secreta conectando a casa principal à parte traseira da propriedade circulam há décadas. Alguns ex-funcionários afirmam que há coisas que nem mesmo eles veem. Um jornalista anônimo, em 1987, afirmou ter encontrado uma entrada de concreto parcialmente oculta perto do abrigo para carros traseiro, embora nenhuma fotografia tenha surgido. Essa narrativa é alimentada pela crescente privacidade de Elvis nos anos 1970, microfones para detectar escutas, menos aparições públicas, um súbito retiro dos olhos do público. Para os crentes, esse retiro foi o prelúdio de um plano, uma maneira de desaparecer nas sombras de seu próprio santuário. A falta de provas físicas não acaba com a especulação. O primeiro avistamento importante ocorreu em 1978, um ano após sua morte, quando um homem parecido com Elvis embarcou em um avião no Aeroporto Internacional de Memphis sob o nome de John Burroughs, um pseudônimo que Elvis usara em turnê. Um turista em 1984 tirou uma foto de um jardineiro atrás da casa e os fãs juraram que era o rei. Avistamentos subsequentes. Em um DMV na Califórnia, em um Burger King no Texas, assistindo a um show de sósia em Nevada, adicionaram lenha à fogueira. Cada afirmação depende de imagens borradas e anedotas não verificadas. No entanto, o mistério persiste por causa do que permanece invisível. Os últimos dias de Elvis foram envoltos em segredo e o andar de cima permaneceu lacrado. Outras esquisitices alimentam a conspiração. A grafia de seu nome do meio no atestado de óbito, Aaron, corresponde à lápide, mas difere do nome legal Aaron. Para alguns, essa inconsistência tipográfica é um sinal deliberado, uma pista de que o homem ali enterrado não era o próprio rei. Outros apontam para a ausência de provas forenses de que ele viveu após 1977, sem correspondências de DNA, sem impressões digitais, sem comunicações verificadas. A autópsia foi realizada, seu corpo visto pela família, o funeral foi público. Ainda assim, o silêncio criou um vácuo que convida a imaginação. Quando uma vida tão pública é deixada com perguntas sem resposta, os fãs se veem criando narrativas que mantêm o espírito do rei vivo em suas mentes. Riley permanece uma guardiã desse equilíbrio. Ela reconhece o poder do mistério em sustentar o legado de Elvis. Seu papel não é desmantelar rumores, mas proteger o que importava para ele, seu legado emocional e a santidade dos cômodos lacrados. Ela acredita que algumas perguntas devem permanecer sem resposta. Talvez não haja túnel, talvez os avistamentos sejam identidades equivocadas, talvez o erro de digitação tenha sido uma simples correção. Talvez o ato mais rebelde de um homem que passou a vida sob os holofotes tenha sido esconder uma parte de si do mundo. Ao herdar o reino de Graceland, ela deve escolher quais histórias são seguras para compartilhar e quais permanecem em silêncio. Rumores também circulam sobre a ideia de que Elvis teve filhos além de Lisa Marie. Supostos herdeiros se apresentam com amostras de DNA, certidões de nascimento, fotografias lado a lado que destacam semelhanças assustadoras. Embora a maioria das alegações seja descartada ou ignorada, elas reaparecem a cada nova geração de fãs, adicionando outra camada de intriga. O patrimônio Presley é estruturado com proteções legais que o tornam quase impossível de contestar, mas a possibilidade de herdeiros não revelados ainda paira no discurso público.
A questão de quem controla o império de Elvis hoje é tão complexa quanto os mitos que o cercam. A estrutura legal da propriedade a protege de litígios comuns, mas até Priscilla Presley está se manifestando em meio à sua própria batalha legal. Ela enfrenta processos de pessoas que reivindicam linhagem e direitos a uma parte da propriedade Presley, embora a maioria tenha sido arquivada. Essas batalhas legais mantêm a história viva, mantendo os holofotes sobre Graceland como um museu vivo e um campo de batalha para o legado. No final, Riley Kira não oferece respostas definitivas. Ela entende que parte do poder duradouro do rei reside no mistério. Algumas pessoas encontram conforto na certeza de sua morte. Outras acalentam a possibilidade de que o rei tenha escapado na noite, escondido no quarto silencioso de sua própria neta. Se um túnel existe ou não, se os avistamentos foram equivocados, se o erro de digitação foi deliberado, ou se herdeiros desconhecidos reivindicam uma parte do patrimônio Presley, essas perguntas adicionam textura a uma narrativa que se recusa a ser totalmente explicada. Os cômodos lacrados de Graceland permanecem um testamento de um homem que, apesar de toda a sua rebeldia pública, pode ter escondido uma parte de si mesmo como um ato silencioso de desafio. Os cômodos lacrados no andar de cima são uma fonte constante de especulação. Riley Kira, que herdou a propriedade após a morte de Lisa Marie Presley em 2023, confirmou que esses cômodos permanecem intocados. Ela os descreveu como congelados no tempo, um arquivo vivo que se recusa a se mover. Embora nunca tenha feito um tour formal, ela permitiu que um punhado de arquivistas espiasse por trás das cortinas. Aqueles que passaram décadas catalogando cada livro, fotografia e peça de equipamento que outrora gravitavam na esfera pessoal de Elvis. Seus relatos ecoam um refrão comum. O conteúdo do quarto, do escritório e até do banheiro nunca foram totalmente escaneados ou catalogados. O mistério não é meramente sobre poeira e móveis antigos, é sobre a possibilidade de que os próprios pensamentos e criações privadas de Elvis ainda estão trancados atrás de caixas sem rótulo e portas de aço lacradas. Um ex-funcionário anônimo da propriedade compartilhou em um fórum de fãs que um gravador de fita real foi encontrado no escritório de Elvis no andar de cima, acompanhado por uma pequena pilha de fitas sem rótulo. A alegação se alinha com fatos conhecidos sobre o hábito de Elvis de gravar em sua casa. Ele frequentemente usava o gravador até altas horas, apertando o botão de gravação com um único dedo enquanto cantarola melodias com sua própria voz. Essas gravações eram destinadas à revisão pessoal, colaboração com produtores próximos ou como uma saída para o processo criativo. Ninguém havia documentado publicamente a existência dessas fitas, e a propriedade nunca confirmou a história. No entanto, a mera sugestão de material oculto e inédito acende a imaginação de todo fã que sonha com uma performance extraordinária do rei. A administração de Riley vai além de guardar essas relíquias físicas. Ela gerencia ativamente o fundo fiduciário Elvis Presley Trust, uma estrutura legal que controla finanças, propriedade, licenciamento de imagem e direitos de propriedade intelectual. É uma entidade complexa que não apenas lida com as operações diárias de Graceland, mas também atua como guardiã de qualquer reivindicação ao legado Presley. O fundo exige procedimentos rigorosos. Qualquer suposto herdeiro deve apresentar evidências de DNA verificáveis, apoiadas por uma cadeia de custódia incontestável, e passar por uma rigorosa revisão legal. As poucas alegações que chegaram aos tribunais, como a do homem que buscou uma ordem judicial para exumar o corpo de Elvis ou a da mulher que apresentou uma amostra de cabelo, foram rejeitadas porque as evidências não atendiam aos rígidos padrões do fundo. Assim, o terreno legal permanece sólido, embora a possibilidade de herdeiros não revelados continue a espreitar nas sombras, alimentando rumores e especulações. Apesar de seu papel como curadora, Riley optou por não se envolver no sensacionalismo do qual a mídia e os fóruns de fãs se alimentam. Ela se recusou a abrir o segundo andar de Graceland para turistas ou a permitir câmeras em espaços familiares privados. Ela também evitou quaisquer ofertas para reality shows ou dramatizações da vida de Elvis. Para Riley, a prioridade é honrar o homem por trás do mito.
Ela acredita que preservar a integridade de sua história pessoal é uma homenagem mais poderosa do que transformar sua história em um espetáculo comercializável. Essa filosofia se manifesta em seu apoio a novas parcerias educacionais. Ela trabalhou com universidades para incorporar estudos sobre Elvis em currículos que examinam a fama, o impacto cultural e a evolução das indústrias musicais. Essas colaborações oferecem aos estudantes a oportunidade de explorar as forças culturais que moldaram a era do rei sem comprometer sua privacidade. A decisão de focar na preservação digital é particularmente impressionante em uma era onde cada artefato pode ser digitalizado, compartilhado e monetizado. Riley supervisionou a meticulosa digitalização dos arquivos oficiais de Elvis, fotografias, gravações oficiais e materiais promocionais que RCA e Sony lançaram em caixas coleção ao longo dos anos. Cada caixa-coleção é uma coleção curada, cuidadosamente selecionada para viabilidade comercial. O arquivo digital de Riley se estende ainda mais. Ela nomeou uma equipe de arquivistas para escanear cada documento, livro e fita que nunca foi catalogado. O processo é minucioso. Cada fita deve ser identificada, rotulada e armazenada em um cofre com controle de temperatura. Até itens simples como a amada guitarra de Elvis ou suas folhas de letras manuscritas são catalogados com o mesmo rigor, garantindo que nenhum artefato seja negligenciado. No entanto, o próprio silêncio em torno dos cômodos lacrados alimenta a persistência da narrativa das gravações perdidas. Enquanto a RCA e a Sony lançaram takes alternativos e material inédito, esses lançamentos são resultado de uma curadoria deliberada. O próprio cofre pessoal de Elvis permanece comparativamente guardado. Para os fãs, esse silêncio é uma espécie de acusação. Se um músico da status de Elvis não abriu seu arquivo pessoal para o mundo, talvez algo extraordinário esteja escondido lá dentro. Os cômodos lacrados servem como uma tela em branco, na qual cada nova teoria pode ser pontada. Lançamentos piratas adicionaram outra camada à história. Nos anos 90, circulou uma fita cassete alegando conter This Is Goodbye, uma balada supostamente gravada semanas antes da morte de Elvis. Foi posteriormente desmascarada quando a voz foi correspondida à de um conhecido sósia, mas isso não diminuiu a fome por novo material. Cada fita que aparece nos mercados clandestinos, seja uma versão alternativa de uma música conhecida ou um trecho misterioso, tem gerado uma onda de debate. Algumas análises lideradas por fãs encontram semelhanças no timbre vocal e no fraseado que sugerem autenticidade, enquanto outras apontam peculiaridades de produção ou a presença de ruídos de fundo que denunciam um cenário de estúdio. O debate frequentemente depende de um único detalhe: a fonte do áudio. Se for originário de um arquivo legítimo da propriedade, é uma parte legítima da produção criativa de Elvis. Caso contrário, permanece um eco falsificado. O que mantém viva a teoria da faixa perdida, no entanto, não é apenas a existência desses piratas, mas o silêncio persistente da propriedade. Enquanto os lançamentos oficiais do rei vêm e vão, o armazenamento particular de Graceland permanece um cofre intocado. Arquivistas relatam que certas áreas do quarto, do escritório e até mesmo do armário pessoal de Elvis no porão ainda contêm caixas não organizadas de livros, fitas e documentos pessoais. Esses itens poderiam incluir sessões de piano brutas, demos vocais ou até mesmo cartas particulares que nunca vieram a público. A descoberta de um gravador de fita no escritório é talvez a pista mais tentadora, pois sugere um tesouro escondido de performances cruas e íntimas que o próprio Elvis gravou para seus próprios ouvidos. Para Riley, o desafio é equilibrar essa promessa tácita de joias escondidas com o dever de proteger a integridade do fundo fiduciário e a situação legal da propriedade. Ela falou sobre a necessidade de manter o conteúdo de certas áreas de armazenamento intocado e descreveu sua própria intuição de que sente uma conexão com os artefatos pessoais do rei. Arquivistas ecoam esse sentimento, descrevendo a experiência de manusear uma fita sem rótulo como ao mesmo tempo misteriosa e emocionante. É um lembrete de que o homem que dominou o mundo do rock and roll ainda mantinha seus momentos mais pessoais trancados, e que esses momentos poderiam guardar a chave para uma nova era de compreensão de seu gênio criativo.
Quando a propriedade anunciou a descoberta do gravador, nenhuma confirmação oficial jamais veio à tona. Ainda assim, a história enraizou-se na comunidade de fãs porque se encaixa perfeitamente com tudo o que se sabe sobre os hábitos de gravação de Elvis. Ele era conhecido por se gravar cantando casualmente em casa, às vezes para revisar sua voz, outras vezes para compartilhar rascunhos com colaboradores próximos. Essas fitas não eram destinadas a lançamento, eram pessoais e talvez profundamente privadas. Até o ex-produtor de Elvis, Felton Jarvis, uma vez disse que Presley gravou muito mais do que a RCA jamais lançou. Ele falou de fitas de fim de noite e sessões de piano brutas, que foram mantidas fora do radar da gravadora, porque Elvis não queria que ninguém as ouvisse ainda ou nunca. Se essas gravações sobreviveram e ainda estão encaixotadas em um armário em algum lugar do andar de cima, é a pergunta que ninguém parece conseguir responder definitivamente. Para Riley, cada decisão que toma é uma pincelada na tela em constante expansão do legado do rei. Ela escolhe manter os cômodos lacrados intocados, guardar os cofres de música que podem ou não existir e preservar o fundo fiduciário que protege o nome Presley contra fraudes. Ela faz isso com uma determinação tranquila, que ecoa a própria confiança silenciosa do rei. Uma promessa tácita de que a verdadeira história de Elvis será revelada, não em manchetes sensacionalistas, mas no desvendamento cuidadoso e ponderado da verdade que os fãs tanto esperam. Riley estava no limiar da porta de concreto do porão, as dobradiças rangendo suavemente enquanto ela a empurrava para abrir. Partículas de poeira giravam no feixe de luz da única lâmpada exposta, e o ar carregava um leve cheiro de papel velho e couro. O cômodo atrás dela era um arquivo vivo, caixas empilhadas, cada uma envolta em um tom diferente de papel pardo desbotado, algumas marcadas apenas com algumas iniciais crípticas. O peso do silêncio pressionava seus ombros. Era um silêncio que havia crescido mais alto a cada ano em que a propriedade prendia a respiração, aguardando uma revelação que poderia alterar a compreensão pública do legado do rei.